Você já perdeu o ônibus? Ficou preso no trânsito ou enfrentou uma greve de transporte que te fez chegar atrasado no trabalho? E aí o seu chefe resolveu dificultar ainda mais, impedindo você de bater o ponto ou até mandando você voltar para casa? Calma, porque nesse vídeo de hoje eu vou te contar se isto é ou não é permitido. E mais importante, quais são os seus direitos nessa situação? Vamos nessa? Imprevistos acontecem, né? Aquele pneu furado, o ônibus que não chega ou até uma chuva que para a cidade inteira. A gente corre, faz de tudo para chegar ao trabalho, mas às vezes o atraso é inevitável. E quando finalmente você chega, seu chefe não deixa você bater o ponto e ainda te manda para casa. Parece injusto, não é? Mas e a lei? O que ela diz sobre isso? Bora entender o que está em jogo? Primeiro vamos direto para a lei. O artigo 58 da CLT diz que a jornada padrão do trabalho no Brasil é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Até aí tudo bem. Mas o que interessa para a gente é o famoso parágrafo 1º desse artigo 58. Ele diz que as variações no registro do ponto de até 5 minutos por entrada ou saída, com um limite total de 10 minutos por dia, são consideradas normais. Ou seja, atrasos pequenos não podem ser descontados nem gerar punição. Por exemplo, se você chega 3 minutos atrasado de manhã e sai 6 minutos depois do horário, está tudo certo. Esse tempo não será descontado nem contado como hora extra. Agora, se o atraso é maior, aí depende. Foi um imprevisto legítimo, como um problema no transporte público? A lei dá brecha para justificar isso. Deixa eu te dar exemplos práticos para clarear. No primeiro cenário, você chega a 8 horas e 3 minutos porque o trânsito estava lento, dentro dos 5 minutos de tolerância. Seu chefe não pode te punir nem descontar nada. Um cenário 2. O ônibus quebra no caminho e você chega 2 horas atrasado. Aqui você pode justificar o atraso com provas, tipo uma declaração da empresa de transporte. Nesse caso, o empregador deve aceitar e evitar as punições. Agora, no cenário 3, você chega atrasado, mas o seu chefe te impede de assinar o ponto e te manda de volta para casa. Isso é errado. O empregador não pode fazer isso, porque você estava à disposição para trabalhar. E a recusa em deixar você registrar o ponto fere o artigo 4º da CLT, que fala sobre o tempo do trabalhador à disposição do empregador. Agora vamos para a prática nos tribunais. Dá uma olhada nesses casos. Eu vou mostrar para vocês aqui um caso real para ilustrar o assunto, o tema do nosso vídeo. O número do processo é esse aí que está em destaque. Trata-se de uma ação trabalhista que foi ajuizada na 6ª Vara do Trabalho de Osasco. A sentença foi proferida pela excelentíssima senhora Juliana Baldini de Macedo, no dia 15 de outubro de 2019. Fazendo um resuminho rápido aqui do pedido do reclamante, do empregado, ele trabalhou por mais de 2 anos em uma mercearia, um pequeno mercado, né? E ele foi dispensado por justa causa, porque em um determinado dia ele chegou atrasado no trabalho. Então, na ação trabalhista, ele pede que seja revertida a justa causa e o pagamento das verbas rescisórias correspondentes. Tem um pedido também de adicional de insalubridade, dentre outros. E o valor da causa foi de R$ 47.755,06. Então, vamos à fundamentação da juíza aqui no julgamento dessa ação trabalhista. Diz ela que a justa causa é a pena mais grave que pode ser imposta ao trabalhador e, por essa razão, não pode ser aplicada sem que se leve em conta todas as condicionantes do fato ou fatos que ensejaram, bem como o passado do empregado na empresa, e não deve ser maculado por situações alheias à sua responsabilidade. E aí continua ela na fundamentação.
Com efeito, para que a justa causa fique configurada, exige-se que a falta grave praticada pelo empregado se revista de gravidade capaz de quebrar a fidúcia existente na relação de trabalho, tornando impossível a manutenção do vínculo, bem como que se enquadre em uma das hipóteses previstas no artigo 482 da CLT. É ainda necessário que seja observada a imediaticidade e a proporcionalidade entre a falta grave e a punição, assim como a aplicação de uma única punição quanto a um mesmo ato faltoso, e a inexistência de perdão expresso ou tácito. Pois bem, em que pese a reclamada ter alegado em defesa que o reclamante foi dispensado por ter sido desidioso no desempenho das suas funções, descumprindo determinações e faltando injustificadamente por diversas vezes, as faltas por ela apontada não restaram comprovadas. Não obstante, mesmo que o reclamante tivesse chegado atrasado ao trabalho sem autorização no dia 24 de fevereiro de 2019, tal conduta, de forma isolada, não seria suficiente para justificar a aplicação da justa causa por desídia, visto que, durante os 2 anos de contrato de trabalho, não se atrasou em nenhuma outra oportunidade e as demais penalidades que foram aplicadas, tais como a advertência por escalar o hack de estoque, advertência por subir em nível de estoque sem equipamento de proteção fornecido pela empresa, advertência por escalar o hack de mercadorias, advertência por deixar produtos vencidos na loja para venda e no estoque, e uma suspensão no dia 14 de fevereiro por realizar intervalo intrajornada de 1 hora. Não guardam semelhança com a falta que ensejou a justa causa. E assim, ter-se-ia que a reclamada não observou a proporcionalidade entre a falta e a pena, não oportunizando ao reclamante, mediante aplicação de pena mais branda, a possibilidade de adequação do comportamento, o que seria plenamente exigível diante da falta nunca antes praticada. Portanto, declaro a nulidade da justa causa aplicada à parte autora e, por consequência, julgo procedente o pagamento das seguintes verbas rescisórias: saldo de salário, aviso prévio de 36 dias, 3/12 do 13º salário proporcional, as férias integrais referente ao período aquisitivo acrescidas do terço constitucional, ainda condenou a reclamada a comprovar os depósitos do FGTS referente ao 13º salário e o aviso prévio e dos 40% da multa do FGTS. Com relação ao dano moral, a petição inicial alegou que ele sofria assédio moral dos encarregados Tarso e Nilton, que constantemente o constrangiam e o humilhavam. Porém, o dano moral aqui foi julgado improcedente porque o empregado não comprovou o assédio moral aí dos encarregados. A empresa reclamada, que no caso não concordou com essa sentença e recorreu através de um recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. E em um novo julgamento, o tribunal confirmou que a dispensa por justa causa, aqui no caso dele ter faltado apenas um dia, é de rigor excessivo e que deveria então ser mantida a sentença que reverteu a decisão de dispensa por justa causa para dispensa imotivada, devendo-se pagar ao empregado todas as verbas rescisórias. É isso, pessoal. Agora que você já sabe dos seus direitos, aqui vai algumas dicas para evitar problemas. Primeiro, avise sempre que possível. Se você perceber que vai se atrasar, mande uma mensagem para o seu chefe ou para o seu RH. Segundo, guarde as evidências, as provas. Tire foto do trânsito, grave vídeos ou pegue declarações de empresa de transporte. Isso pode salvar o seu dia. Terceira dica: conheça as políticas de RH do seu empregador. Algumas empresas têm políticas internas que toleram atrasos maiores e se informe sobre isso. Lembre-se, atrasos podem acontecer, mas a boa-fé no trabalho tem que vir dos dois lados. E aí, curtiu descobrir os seus direitos? Imprevistos fazem parte da vida.
Mas o que não pode acontecer é você ser desrespeitado no trabalho. Se você passou por uma situação parecida ou conhece alguém que viveu isso, compartilhe esse vídeo com ele. Informação pode mudar tudo. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo para te deixar por dentro dos seus direitos no trabalho. Te vejo no próximo vídeo.